né, da prefeitura, né, estabelecendo o fluxo de atendimento integrado e que esse município dê demonstrações de que ele está ofertando serviço de forma integrada, certo? A crianças e adolescentes vítimas de violência. Agora, esse fluxo integrado, ele inclui uma série de serviços articulados, mas inclui também o que ele chama de que seja prestado um único, né, depoimento, preferencialmente, a lei diz, um único depoimento especial da criança e do adolescente em fase judicial. Então, que a criança seja escutada apenas uma vez em sistema de depoimento. A criança é vítima de violência. Então, o que a gente quer? Que o município institua um comitê de cuidado, está no decreto. Um comitê, e o prazo está vencendo em junho agora. Que todos os municípios até junho tenham um comitê de cuidado da rede de atenção a crianças vítimas de violência, né, e tenham um fluxo do atendimento, de como que vai integrar os serviços do município. E a integração aqui é uma integração que passa necessariamente pelos sistemas de segurança e justiça, né? Então agora é uma outra perspectiva de integração, que não é só saúde, a tradicional saúde, educação e assistência, não é? Mas assim, necessariamente é o sistema de garantia de direitos, né? Então o seguinte, o que a gente está pensando e por que, eu vou falar rapidamente o que é o substância da lei, para a gente entrar na diferença entre escuta especializada e depoimento especial, né? E o que está agora aqui. As falhas na rede de proteção não salvou o Bernardo Boldrini. Esse menino chegou no juiz, falou assim, chegou lá, quer falar com o juiz, chegou na cidade de Três Passos, uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, e disse o seguinte, eu quero falar com o juiz. Aí falou, não, você vai falar com o conselho tutelar. Aí tentaram encaminhar ele para daí, ele falou assim, eu quero falar com o juiz. Insistiu que queria falar com o juiz. Aí o que ele falou para o juiz? Ele falou assim, eu quero trocar de família. E aí o pessoal assustou. Esse menino era o filho de... Ele é órfão de mãe, mas ele é o pai de um médico famoso da cidade, que era casado com a enfermeira, que era a madrasta dele. E aí o seguinte, a história toda que eu vou encurtar aqui, esse menino passou por todos os atores da rede de proteção. Ele pediu socorro de todas as formas. E ele não conseguiu e foi assassinado pela madrasta com remédio letal que enterraram ele e tudo mais, né? E aí cada um falhou nessa história toda. Ministério Público, Conselho Tutelar, os CREAS, as moças do CRAS, CREAS, disse o seguinte, na verdade é o seguinte, a gente ouviu rumor de maus tratos, mas ele era o médico da cidade, né, o médico mais famoso da cidade, como é que ele podia processar a gente, né? Agora, então, quer dizer, esse menino padeceu de alguma coisa, o fato de ser criança e buscar ajuda sozinho no sistema de garantia de direitos, ser um responsável, não é? O segundo, ele não perfazia o estereótipo da vítima, porque ele era filho de um médico, não é? E de todo mundo. Eu pensava, como é que esse menino pode estar sofrendo, né? Mas então aqui, o que a gente tem hoje é que depois da lei, algumas alertas nós tivemos aqui no mundo inteiro para que a gente examinasse o tipo de serviço que a gente está prestando para essas crianças, e ver, né, examinar um pouco isso daí. E aí, nós temos aqui a normativa internacional, não é? A convenção. A convenção diz o seguinte, que se proporcionará à criança em particular a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial, o que a gente já falou aqui nessa apresentação que a gente teve aqui, isso foi uma luta, até isso aqui. Porque o que era o sistema? O sistema não acreditava na voz da criança antes, né? Então ela não acreditava. Depois disso nós tivemos a resolução 20 de 2005 das Nações Unidas, né? Que diz o seguinte, essa resolução é interessante, essa resolução garantiu o direito de ser protegido da criança e adolescente durante todo o processo judicial.
pela primeira vez, as Nações Unidas estavam preocupadas com a proteção da criança no sistema de justiça, né? Porque é o seguinte, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, os nossos órgãos de proteção da criança não pensam na proteção da criança no sistema de justiça. Parece que é automático que a justiça protege muito bem a criança, mas na realidade é o seguinte, se começou a alertar por um mundo, né, de problemas que acontecia no sistema de justiça em relação à proteção da criança. E o que diz o seguinte, olha, uma das coisas que essa resolução está preocupada, limitar o número de vezes que a criança tem que falar sobre o que acontece com ela, né? E aplicar, por exemplo, utilizar tecnologia para você diminuir o número de vezes que a criança precisa falar. Hoje é possível. Então, a preocupação da resolução é a não revitimização da criança do adolescente. Número de vezes que a criança necessita narrar o fato ocorrido, a maneira de entrevistar a criança ou adolescente e o ambiente que ela vai, que é um ambiente adultocêntrico, né, nos tribunais. Né? Eu vou fazer rapidamente aqui. Bom, a preocupação das Nações Unidas é muito interessante, mas quando a criança chega no sistema de justiça, ela já passou por muitos outros atores, né, e serviços, né, e numa visão sistêmica, a revitimização da criança acontece em toda a rede, né, de proteção. Né, e a gente hoje tem uma hipótese de que essa não redução, pelo menos visível, da violência contra a criança e adolescente, tem a ver com duas questões. Primeira, a falta de política de prevenção. Não existe política de prevenção nesse país, em lugar nenhum. Nós temos uma ou outras ações, serviços, mas não existe política estruturada de prevenção. Nós estamos falando 30 anos depois do ECA, praticamente. Não existe uma cidade que se diz assim, tem uma boa política de prevenção. Não tem uma cidade que tenha uma boa, em proteção à violência, né? E o outro é que é o seguinte, a maneira como nós estamos atendendo essas crianças aqui, adolescentes, com todo esforço ainda pode ter falhas e erros, né? E aqui eu vou apontar alguns erros que tem e entrar no tema da escuta. Hoje em dia, a falta de um pacto de quem escuta criança e adolescente sobre o que faz com que todos investiguem, está botando um M aqui, o fato e pouco escutem a criança. Todo mundo dá uma investigadazinha. No Conselho Tutelar chega e pergunta o que foi que aconteceu com você, por quê, entra no detalhe, sistema de saúde, né? Aí tem uma estimativa de mais ou menos que essa criança fale do que ocorreu com ela, uma estimativa de entre mínimo de 4 a 10, 11 vezes ela repete o mesmo fato para todo mundo. Né? Então, que consequência? A revitimização, a transformação dos espaços de proteção em espaços de produção de provas e a resistência de buscar o serviço. Bom, tem um acordo aqui entre o Ministério Público, ou o seguinte, o dever de notificar dos serviços de saúde, de assistência, de educação, é um dever interessante. Agora, não existe um padrão, a saúde tentou notificar, fazer uma ficha de notificação, mas não existe o padrão de o máximo que a gente tem hoje é uma ficha de notificação de agravos. E você tem da rede SUS, que é muito legal, a linha de cuidado, mas a linha de cuidado chama atenção para atitude, comportamento e acolhida, mas não chama atenção pelo que perguntar e o que não perguntar para a criança. Então, concretamente, é o seguinte hoje, nós temos assim, o espaço de proteção da criança virou um espaço de produção de provas, né, em muitos lugares, porque se investiga, se relata, né, eu tive com o Ministério Público do Maranhão aqui, né, um curso que a gente deu lá no Ministério Público, e ele disse o seguinte, olha, eu recebo relatórios de Conselho Tutelar que ele ouviu a criança, a mãe, o vizinho, traz um relatório completo de averiguação, com o nome de averiguação, né, do que foi averiguado. Então a gente não tem, vai transformando isso aqui, né, a falta de um pacto, né, de investigação sobre o que gera um problema da contaminação da narrativa. Certo?
A criança, ela escuta a mãe chegar, ou o pai, na hora de registrar o boletim de ocorrência, ela escuta a mãe dizer assim, olha, aconteceu isso. A criança, para agradar a mãe, incorpora aquela coisa. Né? Ou você chega no... ela incorpora. Então, é o seguinte, concretamente, depois a justiça só vai ouvir essa criança depois de 3, 4, 5 anos depois do fato ocorrido. Né? Aí o seguinte, você pergunta qual a narrativa que essa justiça está escutando. Né? Porque é uma narrativa que já foi colocada. E ademais, o seguinte, cada vez que a criança fala sobre o tema, cada um tem uma receitinha. Eu se fosse você, não ia para frente com essa denúncia. Não, vai e denuncia. Né? Aumenta a pressão sobre a criança muito. Em cada vez que ela comenta o caso, cada um quer dar um palpite, quer uma solução. Né? E o que não acontece? Muitas vezes a criança desiste de dar o depoimento dela e retratar a revelação da denúncia. Muitas vezes retrata, né? O seguinte, e aí nós temos o problema seguinte, todo mundo quer investigar sem técnica, mas também quem investiga os fatos, quem deve investigar o fato também não tem muita técnica. Né? A criança chega para registrar o BO, aí o escrivão diz assim, oi, você que veio registrar o BO, esse caso do abuso, chega aqui. Né? Aí começa a falar lá em voz alta, o cara que registra o BO começa a fazer investigação ali do fato, você não tem parâmetros para dizer assim, um BO deve contar, o cara que faz o BO deve se ater a isto, certo? Ele não deve fazer investigação do fato, porque não é ele que vai investigar. O cara do BO investiga, a polícia chama, escuta 1, 2, 3 vezes, enfim. Aqui, eu digo o seguinte, a questão da polícia é uma questão interessante porque é mais ou menos assim, a polícia civil, ela foi treinada, está no DNA dela o interrogatório. Então ela sabe interrogar, não é? Que é a prática delas. Quando elas vão fazer com crianças, nós temos hoje, eu vi a delegada daqui falando, né? Tem umas delegadas bem interessantes aqui nos municípios daqui, que estavam no nosso curso lá, né? Umas delegadas muito interessantes aqui, tudo, mas não tem um protocolo. Você pergunta assim para a delegada, como é que você aprendeu? A gente aprende alguma coisa de papel da polícia, a gente aprende alguma coisa de criança e a gente não tem protocolo. A gente não sabe, concretamente a gente não sabe como interrogar, como escutar uma criança na delegacia, né? Enfim. O que acontece com isso? Nós temos assim, a fragilidade da coleta da evidência que dificulta a sustentação e a judicialização do caso. É comum, e o doutor está aqui, ele dizer o seguinte, quando o inquérito chega no Ministério Público, o Ministério Público devolve pedindo mais diligência, isso demora mais tempo, porque as investigações não estão bem apuradas, enfim. Um processo, um caso que é muito interessante. E por que essa prova é frágil? Seguinte, o sistema de justiça ele é orientado, ele é formado para buscar a prova material. Né? E estima-se que 85% dos casos, nesses casos de abuso sexual, não tem essa prova material. Então, todo o sistema de justiça é preparado para encontrar a prova material. No caso do abuso sexual, essa prova material não existe. Estima-se que a gente só conhece 10% dos casos de abuso que chegam às autoridades. Desses 10%, a gente conhece aqueles que tinham alguma prova material em geral, não é? Ou foi pego em flagrante. Então a gente conhece muito pouco. Os casos de flagrante são minoria. E aí o pessoal diz o seguinte, um laudo pericial dá conta, ou uma investigação policial dá conta. Não, eu digo o seguinte, se a criança não quiser falar, não existe forma de você saber o que aconteceu. Não pode ser a melhor investigação, pode ser melhor laudo, mas se não falar com a criança, se a criança não falar, você não sabe o que aconteceu. Enfim. Então falta, hoje para vocês terem uma ideia,
o depoimento da criança no sistema de justiça tradicional, ele vai acontecer 4, 5, 6 anos depois do fato ocorrido, não é? Então, o uso de... E aí, o tempo é longo, falta um protocolo de entrevista, né? Por exemplo, nessa pressa que o sistema de justiça tem de achar o tipo criminal ou de enquadrar aquele delito, não é, para estabelecer uma medida, é muito forte. E aí, o que acontece? Muitas perguntas inadequadas, não é? Perguntas de sim e não, perguntas de... Eu sempre gosto de dar esse exemplo da minha filha, que eu chego para ela e falo assim, eu tenho uma filha, nova geração, 7 anos. Filhinha, você comeu salada hoje na escola? Ela fala, sim, papai. Assim, meio dissimulado e tudo, né? Aí mais tarde eu chego e falo assim, filhinha, o que você comeu na escola hoje? Papai, tinha arroz, tinha feijão, tinha batata frita. Professor, mas não é salada? Papai, tinha salada, mas sabe, eu não gostei da salada hoje. O dia que a Fábio não comeu, mas a Fábio não gostou da salada hoje. Não é? Então, o seguinte, a pergunta de sim e não, que é algo clássico, né, ela não leva, ela pode levar ao engano, porque a criança pode não responder o que você, pode responder o que ela acha que você quer ouvir, e não o que está acontecendo. E uma pergunta mais aberta, você pode escolher muito mais dados, não é? Então, e é comum aqui, que a criança encontre com o autor de violência no espaço de fora. E está muito escrito em todos os documentos que a presença do suposto autor no espaço, uma olhada que ele dá, já intimida a criança e adolescente. Então, vocês verem aqui a quantidade de questões de proteção de criança que nós temos em relacionado ao sistema de justiça, não é? Agora, vamos lá. O que nós temos hoje, em geral? Baixo nível de responsabilização dos autores, manutenção do ciclo da impunidade e a revitimização da criança. Quer dizer, revitimizar significa que você vai contar aquilo, depois você vai mimetizar aquilo e aquilo vai ficar crônico. Não é? Em vez de ser uma coisa, foi uma experiência ruim, mas já passou, vamos ir para frente. Pode ficar crônico. Não é? Você sabe que nós temos pouca estatística de resolubilidade de casos de violência contra criança e adolescente. A professora Lúcia Williams fez lá em São Carlos um processo de umas pesquisas. Ela encontrou que dos casos que ela estudou, apenas 4 a 6% dos casos foram responsabilizados de violência sexual contra a criança. Apenas 4% a 6%. Então, um nível baixíssimo de responsabilização. É um tipo de delito que, por exemplo, é muito baixo. Bom, aí a gente vai chegar na lei e vai chegar agora, então. O que essa lei diz? A lei diz, olha, me desculpa, mas nós temos um esforço grande, todo mundo está bem intencionado, mas o jeito que nós estamos fazendo não está impactando. Não está impactando e está contribuindo para que a lei diz gerar violência institucional. A lei é pela primeira lei que a gente tem aqui no Brasil que fala de violência institucional, que reconhece que o Estado pode estar contribuindo ou perpetrando com a violência contra criança e adolescente. Que diz assim, olha, peraí, vamos organizar esse sistema de garantias de direitos, né? Vamos reorganizar. E aí estabeleceu diretrizes para o atendimento integrado de crianças vítimas de violência, fez a distinção entre escuta especializada e depoimento, disse o seguinte, olha, peraí, não é todo mundo aqui que precisa saber detalhes do que aconteceu com a criança, certo? Quem tem que saber detalhes do que aconteceu é quem vai investigar o fato e quem, né, supostamente, se essa criança for para terapia, para fazer terapia. Mas, né, por que todo mundo precisa saber de detalhes da coisa que ocorreu? Por quê? Então vamos separar a coisa aqui, e aí vocês vão ver que ele diz o seguinte, escuta
é sobre o entorno, sobre o contexto, sobre tudo. Eu digo o seguinte: a escuta especializada é uma atitude e é um procedimento, mas não é uma técnica em si, não é a escuta especializada, porque ela vai captar o entorno, vai estudar as outras formas, mas o decreto é muito claro dizer que é o seguinte: a finalidade, a escuta especializada não tem finalidade de produzir elementos de produção de provas. Eu vou voltar nisso aqui com mais detalhe. Já o depoimento especial é sobre o fato ocorrido. É para produzir a prova. Então essa é uma das diferenças centrais, e eu vou chegar aqui agora. Eu vou passar isso aqui, vocês têm esse material aí. Eu vou entrar no decreto, diretamente no decreto, e aí eu vou dizer como é que seria esse fluxo e a gente acaba. O decreto é mais... O decreto é melhor na escuta especializada. A lei é melhor Então, a lei diz o seguinte: olha, nós estamos falando de muitos problemas, de muita gente, de juiz que tem muito processo, de promotor que tem muito processo, mas aqui tem uma coisa: caso de violência sexual, não é? Nos casos de violência sexual, cabe ao responsável da rede de proteção garantir a urgência e a celeridade necessária ao atendimento da saúde e a produção de provas preservada com confidencialidade. A lei estabelece prioridades, né? Então, prioridade de todo mundo. Aqui que diz o decreto 9.603 de 2018. Ele pede que seja definido um ente coordenador, que esse seja um único, que este seja um único órgão ou um colegiado. Estabelece o prazo de 180 dias para que os municípios possam instituir, preferencialmente no âmbito dos conselhos, o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social da Criança e Adolescente. Então, o que ele pede? Que tenha esse comitê, não é? O prazo de 180 dias. Agora é o seguinte: esse decreto, ele fala também que seja realizado um fluxo de atendimento da criança, um fluxo de atendimento integrado. E não disse o caminho do fluxo, mas disse quais são os elementos que devem ter esse fluxo. Então aqui vocês têm um parâmetro do que deve incluir: o acolhimento inicial, a escuta especializada no órgão de proteção, o atendimento da rede de saúde, a comunicação ao Conselho Tutelar, à autoridade policial, ao Ministério Público, o depoimento especial perante a autoridade policial ou judiciária e a aplicação de medida pelo Conselho Tutelar. Né? Essas questões todas deviam estar nesse fluxo, né, que a gente vai organizar. Né? E aí a gente vai ver um pouco da... a gente sugeriu também acompanhamento que se inclua no fluxo quem acompanha essa criança no processo. Por incrível que pareça, né, Rui, com tanto tempo, a não ser que você tenha um conhecimento pessoal com a criança que foi vítima, não tem um órgão da cidade que saiba o que aconteceu com essa criança. Do momento que ela revelou até depois do julgamento do caso do tribunal. Hoje em dia. A delegacia que tomou o depoimento não sabe o que aconteceu com essa criança. O Conselho Tutelar que aplicou a medida de proteção não sabe, porque diz que não tem retroalimentação. Né? O CREAS não sabe todo o processo, né, por causa disso. Os técnicos do judiciário que realizaram a entrevista não sabem quem que deu o processo. Quer dizer, consequência, nós não temos hoje no município alguém que possa dizer assim, fazer a gestão desse caso e aprender com as lições do que aconteceu com esse caso e reportar para a gente o que aconteceu com uma criança que foi abusada. Mas nós estamos falando de violência grave, nós estamos falando de violência sexual e ninguém sabe, não é? O que aconteceu. Ninguém da rede sabe, não é? O que parece incrível absolutamente, não é? Outra coisa é a preparação para o depoimento especial. As crianças não são preparadas para o depoimento especial, né? E tem muita coisa. Tem muita coisa para falar, mas vão ser rápidos aqui. Bom, eu vou deixar algumas coisas aqui.
aqui, essa é a coisa importante. E vai fazer parte do novo fluxo que precisa acertar com vocês da assistência social. O decreto diz aqui que o acompanhamento especializado de crianças em situação de violência e suas famílias será realizado preferencialmente no Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos, em articulação com os demais serviços, programas e projetos disso. Não é? Então, o que está dizendo é o seguinte: aquele órgão que eu falei, que não existe, que ninguém sabe do acompanhamento, supostamente o CREAS deve saber o que aconteceu. Né? Supostamente o CREAS não deve ser informado só depois que o caso já chegar na delegacia ou na polícia. O CREAS deve ser informado no momento dessa revelação, porque a revelação do abuso ele produz um turbilhão na família. E a família precisa se apoiar naquele momento. Né? Ela fica desorientada, fica sem saber, fica sem chão. Né? Então tem muita coisa que a gente poderia fazer aqui para os serviços no mesmo espaço. A gente tem uma experiência de centros de atendimento integrado. Eu acabei de vir de Vitória de Conquista. Vitória de Conquista, Bahia, tem mais ou menos uns 300 mil habitantes. Eles reformaram uma escola que estava sem uso e colocou lá nessa escola todo mundo. Tem um CREAS, um CRAS, tem uma... O CRAS é bravo, o CRAS é o mesmo lugar. Eu acho que é CREAS, não, só CREAS, né? Eu posso me levantar. E aí o seguinte, ele tem primeira vara, né, a delegacia especializada, eles têm todo mundo concentrado no mesmo serviço lá, tudo mais. Agora, o fato de você concentrar não significa que você integrou. Né? Precisa de um passo também de integrar. Mas eu pensava primeiro que isso era só coisa para grande cidade. Hoje eu estou pensando que pode ser para o município pequeno, pode ser até melhor ainda, né? Pode facilitar a vida. Aí o que tem essa ideia dos centros de atendimento integrado? Fica muito mais fácil porque você chega bate no promotor, na porta do promotor, você cria relações, não é, de integração de serviço e possibilidades e tudo mais. Tá? Então, esses serviços podem estar em diversas partes da cidade, mas integrados, mas podem estar também concentrados no mesmo espaço. Eles podem ser não só exclusivos para a criança, mas podem ser prioritários para a criança. Né? E eu pensava então mais uma vez que a ideia que podia ser uma ideia de integração. O que nós temos até agora? Olha, esse jeito setorializado de atender crianças, em que pesa a nossa melhor das intenções, em que pesa o nosso esforço coletivo, não está produzindo grandes impactos nos índices de violência e estamos correndo o risco ainda de estar fazendo o abuso dessa criança, que já é um evento grave, de se tornar um trauma, uma ferida irrecuperável. Né? Então, a maneira que nós estamos atendendo definitivamente não funciona para a criança. A rede de proteção não funciona para a criança vítima de violência. Né? Então, essa é uma conclusão dura que nós chegamos e que demanda da gente uma postura. A lei diz para com o carro, reordena esses serviços e integra. Setorialmente, a gente não vai chegar lá. Ou a gente aprende a trabalhar intersetorialmente, ou a gente não vai conseguir produzir grandes mudanças no fenômeno da violência. O Estado não vai cumprir a função dele. Agora vamos lá. O que é a questão da escuta especializada e o que é a questão do... Existem muitas formas de escuta, não é? A escuta daquele que é para desenhar política, a escuta... Agora tem um tipo de escuta que ela é um limite interessante aqui, que é daqueles órgãos
que tem o papel de proteger a criança e notificar a violência. Aqui a gente entra num limbo, que é você estar em contato com a criança vítima de violência, não é? Você tem o papel de notificar aquele caso e você tem o papel de proteger essa criança, não é? Então esses têm um tipo de escuta diferente, porque eles têm outro tipo de responsabilidade. A escuta terapêutica, né? A gente começou a perguntar e começou a avaliar o quanto que o Conselho Tutelar precisa escutar uma criança para aplicar uma medida. O quanto que a rede de saúde precisa escutar a criança para aplicar uma medida. O que que cada um dos órgãos, o que o CREAS precisa saber dessa criança. A gente começou a reavaliar a quantidade de informação necessária e o que você precisava. Aí a gente descobriu que tinha um monte de perguntas por curiosidade, por voyeurismo, de tudo quanto era natureza, né, que não eram necessárias, que a gente precisava eliminar, certo? E aí, aqui o grande quadro que vocês estão na expectativa aqui, que é o quadro da escuta especializada. A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança e adolescente, limitado ao relato estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade. Então, aqui está. O relato realizado pelo órgão rede de proteção, quando necessário para a atenção e as medidas de proteção, limitado estritamente ao necessário, realizado em local apropriado que garanta o acolhimento e a privacidade. A lei é o procedimento de oitiva da criança e adolescente vítima de testemunho de violência, realizado pela autoridade policial e judiciária, será realizado uma única vez em sede de antecipação de provas dos casos de violência. Reger-se-á por protocolos de entrevista e é realizado em local apropriado que garanta acolhimento e privacidade da criança. O que na verdade essa palavra antecipação de provas aqui? Já existia na lei uma possibilidade de você pegar uma audiência, uma escuta, um depoimento da criança que estava para o final do processo, certo? Já colocar ela no começo do processo. E fazer isso de uma forma legal e gravada. Então é isso que está dizendo a lei aqui, tipo assim, nada mais, nada menos que o sistema de justiça faça uma rebelião nos seus procedimentos, uma revolução e passe, né, o que estava lá para o final, para o começo da coisa, para garantir a proteção da criança. Certo? Aqui então, vamos lá. Então é isso que está dizendo aqui. Eu vou entrar em detalhes depois. O decreto diz que a escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e responsabilização. Não é? Essa é uma questão. Aí vai muitas coisas aqui. Tem muitas diretrizes aqui. Deve-se aproveitar as informações coletadas na rede, prevenindo a contínua exposição da vítima. Busca de informações deverá ser priorizada com profissionais envolvidos, que você busque a informação com o acompanhante da criança e com outro profissional que tenha atendido, que você maximize a busca de informação. Nós temos, assim, fala muito problema, mas assim, tem estudo psicossocial em muitos lugares. O Conselho Tutelar pede o CREAS, tem lá em Brasília. Lá em Brasília nós fizemos agora um levantamento de quantos estudos psicossociais tinha de cada criança. Você fala assim, mas não tem profissional para todo mundo? Mas assim, nós temos no mínimo 4 estudos psicossociais. E cada um que faz não conversa com o outro. Então, olha aqui, vamos pensar racionalmente. Não dava para ter um estudo psicossocial aqui, todo mundo concentrar nisso daqui, pegar essa informação e pegar a informação necessária de uma vez e distribuir para quem precisa? Não dá para a gente dar uma racionalizada nesse trabalho? Né? Aí nós temos
o subpsicossocial, que é pedido pelo Conselho Tutelar. No CRES, nós tínhamos lá agora o subpsicossocial do Centro de Atendimento Integrado, da Vara da Infância e do Tribunal de Justiça. Nós temos 4 subpsicossociais, nós estamos falando de uma mesma criança. Né? Então, o que a lei diz? Olha, peraí, escuta especializada não tem escopo de produzir provas, não é sobre o fato ocorrido, e se precisar de entrar é o mínimo possível. Certo? É o mínimo possível, não é? Peraí. E aí você, por favor, tem alternativas para isso. Busque informações com os acompanhantes da criança. Busque informações com outros profissionais que já atenderam a criança. Aprenda a socializar isso, crie um mecanismo e não precisa perguntar à criança e ao adolescente. Bom, aqui está dizendo isso. Conselhos tutelares devem evitar esforços para buscar informações com os membros da família, apenas quando for necessário ouvir a criança ou adolescente, zelando para que os questionamentos se limitem àqueles necessários. Certo? Vamos lá. Eu sei que eu estou provocando vocês, que vocês estão doidos para falar, daqui a pouco... E eu estou 10 para 6, eu estou embora. Que hora vai? Agora já são 10 para 6. Não, 10h30. Ele foi 10 para 6. Ó, então, vamos lá. Você fala assim, mas então o que vocês querem que faça? Aqui tem um monte de não, o que pode fazer? Né? Aí o que é a postura que está sendo recomendada, que está sendo dita aqui? Né? A criança chega e revela. Nós temos 3 situações. 3. Primeira situação, a criança revelou na escola. Certo? O que o professor faz? O professor escuta atentamente a revelação, sem interrupção, certo? Procurando o melhor lugar para essa criança se sentir confortável. E diz o seguinte: eu posso te ajudar, o que eu devo fazer com você é te apoiar, né, se você precisa dos serviços de saúde, de tudo, mas eu não sou a pessoa que vai conversar com você sobre o fato que aconteceu com você. Tem aqui na cidade outras pessoas que estão encarregadas de fazer isso. Né? Mas eu tenho o dever profissional de informar o que está acontecendo com você. E a maneira que eu vou informar, eu vou registrar tudo o que você disse aqui na melhor forma possível e vou mandar esse material, né, para o Ministério Público, para a polícia e para o Conselho Tutelar. Quer dizer, é o seu relato o mais fiel possível que vai ser a base para o comércio. O Conselho Tutelar precisa perguntar alguma coisa para a criança. E aí é o seguinte, tem muitas alternativas aqui. Tem algumas alternativas. O CRAI de Porto Alegre, em muitos lugares, o Conselho Tutelar não escuta a criança vítima de violência sobre o fato ocorrido. Né? Eles têm um procedimento em Porto Alegre, em vários lugares. A criança chegou, se é vítima de violência, ou ele leva no CRES para fazer o estudo psicossocial, ou eles vão no hospital, tem uma equipe lá. Certo? Então, o Conselho Tutelar escuta a criança. Se for conversar com a criança, se ela prefere isso ou aquilo, para saber as medidas que ela prefere e tudo mais. Mas a orientação é assim. Bom, essa criança chega então na escola, revela, a escola comunica com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, né, ou acompanha a criança na delegacia para registrar o BO, os casos todos aqui, o trâmite, mas aí ninguém faz mais perguntas para a criança sobre o que aconteceu com ela, qual que é os detalhes do que aconteceu com ela. Né? Esse então que é o material da escuta especializada. A criança, aqui tem mais orientações, eu volto no debate sobre línguas e tudo, vou falar rapidamente sobre o depoimento, que as duas coisas são complementares. A escuta especializada foi definida
na lei em contraponto com o depoimento especial. A escuta especializada foi definida na lei para diferenciar do depoimento, né? A escuta especializada é diferente do depoimento. Aí eu vou dizer para vocês rapidamente como é que é o depoimento aqui, e aí a gente passa para a conversa. Ó, o depoimento tem finalidade de produzir provas. Aqui diz o seguinte: é obrigatório o rito cautelar de antecipação de provas quando a criança ou adolescente tiver menos de 7 anos, todas as formas de violência. Certo? Todas as formas, física, tudo. Queria lembrar para vocês que nós temos 4 formas de violência contra a criança e adolescente. 4 delas reúnem cerca de 80 a 90% das denúncias e das notificações. Negligência e abandono, violência psicológica, violência física e violência sexual. Essas 4 violências, elas somam juntas entre 80% e 90%, 95% das notificações de violência da criança no país inteiro. A violência física, ela é pervasiva em todos os municípios brasileiros, praticamente existe, né? Violência física. E a violência sexual, ela muda de terceira ou quarta posição se você vai no Disque 100, ela é a quarta violência mais denunciada. Se você vai no sistema Viva de notificação, ela é a terceira, não é? Então varia um pouco de posição de acordo com, mas ela está entre as mais denunciadas. Bom, o que diz então? Sempre que possível será realizado um único depoimento de criança, não é? Nesse sistema. Não será admitido um novo depoimento especial, salvo quando justificado. Então aqui, para quem não está muito familiarizado com essa questão do depoimento, vou falar um pouco do que é a diferença do depoimento especial com o depoimento tradicional. O depoimento tradicional, a criança é escutada diretamente pelo juiz, promotor e o advogado, né, da vítima ou defensor público. Ela é escutada. Normalmente ela vai para a sala de audiência, certo? Ela vai para a sala de audiência comum, tradicional, e os promotores fazem perguntas do tipo, última pergunta que eu vi lá em... Bom, o doutor trouxe algumas entrevistas. Pra vocês terem uma ideia, essa menina que foi abusada pelo padrasto, ficou grávida, fez o pleito do aborto legal, foi escutada pelo juiz, pelo promotor. O promotor disse, a juíza estava conduzindo o caso, o promotor disse, mas vem cá, por que você quer tirar essa criança? Não é? Você não sabia o que você estava fazendo? Ela estava sendo estuprada pelo pai. Você não sabia o que você estava fazendo? Aí a menina começou a chorar, a juíza falou assim, não chora não, chora dá rugas, minha filha, você tem que enfrentar essa situação. Isso é uma situação de audiência, está gravado aqui, eu não posso mostrar porque tem segredo de justiça. E a quantidade de coisa que está... Outro menino me mostrou 2, uma outra era um menino que era visivelmente assim, homossexual. O defensor perguntou para ele, mas vem cá, tu não é puto mesmo? Se tu é puto, o que você está reclamando? Tipo, não é? Então, essas coisas. Agora, imagina que isso é o depoimento tradicional. O que é o depoimento especial? Tem 3 condições para o depoimento especial ser um depoimento especial. Primeiro, o seguinte, o depoimento especial, ele não é revisado, as crianças não são perguntadas diretamente pelo juiz, promotor e pelo defensor público. As crianças são perguntadas por um profissional capacitado para esse fim. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o depoimento, a entrevista dessa criança não ocorre na sala de audiência, ocorre em uma sala separada e ela é transmitida por sistema de televisão para a sala de audiência.
certo? Da sala de audiência. E ela é feita por profissionais que seguem um protocolo de entrevista, que é cientificamente estruturado esse protocolo. Esse protocolo é cientificamente estruturado, ele não é interrogatório, certo? E ele não é inquirição. Ele é uma técnica científica para facilitar que uma criança fale, dê a narrativa dela do que aconteceu com ela. Então, esse material todo é filmado, é gravado. E aí o que é o ritual? A entrevistadora faz a entrevista com a criança e adolescente, segue o rito e no final ela abre para a sala de audiência. Aí vem as perguntas da sala de audiência, do juiz, do promotor e tudo. Pela lei, o juiz tem que organizar essas perguntas em bloco e passar para a sala de audiência. O profissional que está na sala de audiência tem, vamos ver, autonomia para traduzir aquilo na linguagem da criança. Aqui estou eu testando o protocolo brasileiro de entrevista com apoio do Unicef. A gente adaptou um protocolo de entrevista forense para o Brasil, que chama Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, com apoio do CNJ, do Unicef e da Childhood. A gente adaptou esse protocolo. Estou eu testando o protocolo em Porto Alegre. O juiz que a gente tinha maior consideração para ele não estava na audiência, tinha um juiz substituto, e aí, que não estava familiarizado com a técnica. Aí o juiz perguntou, o defensor perguntou, a tese do defensor público era que a menina já era sexualizada, por isso que ela estava falando sobre aquilo. Aí perguntou assim, isso era o tempo do Gabriela Crave Canela, perguntou assim, escuta, pergunta para essa menina se ela já escutou, se ela assistia Gabriela Crave Canela. Aí a entrevistadora foi, seguindo o protocolo, disse, você costuma ver televisão? Aí a menina estava começando a responder, a ideia dela assim, o programa que você assiste, tal, né, orienta tudo, né? Perguntas abertas. Aí o juiz virou assim, qual é o seu problema, senhora? Por que a senhora não pode perguntar diretamente para essa criança se ela assistia ou não Gabriela Gargamel? Qual que é o seu problema? Desse jeito. Aí a outra veio o juiz. Esse foi o Ministério Público. Pergunta para ela aqui que ela sabe o que é pênis, a palavra pênis, se ela conhece. Aí